Se você acha que votos e conquistas só na época de eleição, você está perdendo 70% das oportunidades de conquistar um eleitor. Hoje eu vou te mostrar a estratégia master de funil de votos, que usada pelos candidatos que crescem mesmo sem aparecer na TV e sem investir muito em campanhas eleitorais. Hoje eu quero te mostrar um funil de votos, a estratégia master de um funil de votos capaz de fazer você vencer a eleição com pouco investimento, tá? Fica comigo até o final, porque você vai entender aqui o que é o funil de votos, porque ele funciona melhor do que qualquer campanha tradicional e como você pode aplicar essa estratégia hoje, com zero complicação, tá? Eu tô olhando aqui, eu fiz aqui as minhas anotações, né? Um roteirinho aqui para poder te apresentar melhor isso aqui, tá? A estratégia master do funil de voto é a estrutura que transforma pessoas desconhecidas, tá? Simpatizantes, apoiadores e eleitores fiéis. Porque não adianta você ter só seguidores, não adianta você ter eleitores que também não faça nenhum tipo de mobilização em prol à sua causa, né? Às vezes um simples adesivo que você coloca no seu carro, com várias pessoas fazendo isso, adotando e incentivando outras pessoas a fazerem, isso já vai fazer uma grande diferença aí na sua campanha eleitoral, tá? E a estratégia master, eu separei aqui ela em 4 etapas para você entender melhor, tá? A etapa 1 é atração, que é gerar atenção e alcance, né? O objetivo aqui é simples, tá? É fazer que o eleitor descubra que você existe, basicamente é isso. O conteúdo dessa etapa, ela deve ser leve, rápido e compartilhável, ou seja, é você fazer com que o eleitor te conheça e seja de fácil assimilação e compartilhável, tá? Alguns exemplos que você pode colocar nessa etapa, vídeos curtos, né, sobre problemas reais da cidade, né, do seu local, onde você mora, ou do Brasil, de repente, mas se você é vereador, prefeito, né, você fala da cidade local, né, se você é deputado do seu estado, né, ou senador, e por aí vai adiante, tá? Fazer comparações simples, né, do antes e depois, e como poderia ser, por exemplo, tá? Esse pode ser o antes e depois, e como poderia ser. Por exemplo, eu tenho aqui, aconteceu aqui, poderia ser assim, né? Então, conteúdos que fazem o eleitor pensar. Finalmente alguém falando disso. Ele precisa pensar dessa maneira. Você tem que fazer o eleitor pensar no seguinte: nossa, realmente esse candidato está falando disso. Realmente achei um candidato que está falando sobre esse assunto. Então, você precisa ter essa ideia na sua cabeça. Porque aqui, você não perde voto. Aqui você ganha atenção, tá? Segunda etapa das 4 é conexão. Transformar a atenção que você teve lá atrás, na primeira etapa, em relacionamento. Eu falo muito nos meus vídeos, para os mentorados, para os meus clientes, que você precisa ter um relacionamento com o seu eleitor. Você não pode ser apenas olhar aquela pessoa como curtidor, como um lead qualquer. Você precisa ter um relacionamento com ele. Aqui você aprofunda o vínculo, né? É onde o eleitor passa a sentir identificação com você, basicamente. Então, o que você vai usar aqui para você conectar e transformar a atenção em relacionamento? Basicamente, lives respondendo perguntas. Você pode fazer lives respondendo perguntas. Imagine, você vê aí um monte de youtuber sendo eleitos porque as pessoas já têm um relacionamento com ele, uma confiabilidade muito maior em votar nele, porque fala dos mesmos assuntos e ele está respondendo a perguntas de muita gente, está tendo um relacionamento, né? Bastidores do seu dia a dia, tá? Do seu dia. Você foi visitar uma pessoa, então você está ajudando outra, e você fazer esses bastidores, né? Histórias reais da comunidade, né? Transformar histórias reais da comunidade em um case, né? Em um caso aí para sua estratégia. Explicações simples, né? Sobre temas difíceis. Às vezes tem temas muito difíceis, né? Muito complexos, que você pode muito bem simplificar e transformar isso em um conteúdo que vai transformar em relacionamento, tá?
O eleitor aqui nessa fase começa a pensar, esse candidato é diferente, ele fala como eu, porque a identificação do eleitor que vai ter contigo é em cima da conexão. Ou seja, ele tem que pensar assim, cara, ele é igual eu, ele fala como eu, ele tem as mesmas ideias que a minha. O eleitor, nessa fase, você precisa fazer com que ele pense assim, tá? Etapa 3, convencimento. Ou seja, esse convencimento é o quê? Autoridade mais solução. Autoridade mais solução. Aqui é a etapa mais poderosa do funil de votos. Por quê? Aqui você mostra que não é só fala, você realmente tem solução. Você realmente está trabalhando essa causa. Então, basicamente, você vai criar conteúdos dessa fase da seguinte maneira. Explicação de proposta em linguagem simples, tá? Nossa, imagine, você vai numa consulta no médico e aí, de repente, ele começa a falar do que ele estudou na faculdade. Você não vai entender. Você não vai entender, tá? Porque ele precisa fazer com que você entenda qual o problema que você tem. Então ele vai te explicar de maneira mais simples possível para você entender qual é o seu problema, qual é a causa, né? Mostrar também demonstração de experiências passadas, né? Ou seja, quais foram as suas experiências que você conseguiu transformar aquilo em uma solução, que na sua causa você vai conseguir uma solução. Vídeos com líderes locais apoiando, cara, isso a gente chama de tráfego de influência, né? A gente tem vários tipos de tráfego que eu ensino na minha mentoria e também para o candidato que eu faço consultoria. São, acho que mais de 12 ou 13 tipos de tráfego, né? E uma delas aqui é tráfego de influência, que é você ter líderes grandes te apoiando no seu projeto, na sua causa. Provas sociais também, pessoas falando sobre o que você já fez. Não existe nada mais poderoso que isso. Por que você acha que as grandes empresas investem pesados aí em influência, né, em atores e atrizes? Porque isso gera conexão com o seu público. E aqui você vai ter pessoas falando sobre o que você já fez. Isso é excelente. Nessa etapa 3 de 4, calma que o último você vai se surpreender. Você vai se surpreender com o último. Nessa etapa 3, o eleitor passa a acreditar. Rapaz, esse candidato realmente sabe resolver. Ele entende o problema. Ele entende o problema que a gente está passando aqui. Ele realmente é o cara que vai resolver, ou a mulher que vai resolver a situação aqui do meu bairro, ou da minha cidade. Tá? A etapa 4, que muitos candidatos deixam passar e a maioria não sabe nem como fazer, não sabe nem como trabalhar essa etapa 4, que é o quê? Mobilização. Transformar apoio em voto. Pegar os seus apoiadores, a sua base, e criar uma mobilização de voto. Fazer com que eles multipliquem esses votos para você. Aqui é onde você converte simpatia em voto real. Ou seja, o que fazer nessa fase? Você vai criar grupos segmentados no WhatsApp. Grupos segmentados por temas, ou por bairros, ou por uma causa, ou por uma situação, né? Você pode mandar mensagens diretas, um a um. Hoje nós sabemos que existem várias ferramentas automáticas aí que automatiza tudo isso. Então, você pode mandar mensagens um a um para cada um dessas pessoas, né? Criar missões simples entre os seus apoiadores para transformar uma mobilização. Você tem uma mobilização. Por exemplo, compartilhe esse vídeo, entre no grupo do bairro. Ou, por exemplo, uma coisa muito interessante. Olha, nós estaremos no bairro X fazendo carreata, por exemplo, motociata, igual alguns líderes fazem também. Fazer movimento, mobilização. Você precisa mobilizar basicamente, tá? Vídeos de personalidades pedindo apoio de forma humana e estratégica. Cara, você ter uma personalidade ou um grande líder, por exemplo, você é da direita, você tem o Bolsonaro te apoiando, você é de esquerda, tem o Lula te apoiando, né?
Cara, isso faz grande diferença. Claro, não só isso. Cuidado. Às vezes, você acha que na época de eleição, o Bolsonaro ou Lula vai vir aqui, vai tirar foto comigo, gravar uns videozinhos e eu vou ser eleito. Já vi muito caso disso não acontecendo. Piorando. Sendo pior do que poderia ser sem o apoio. Então você precisa tomar muito cuidado, tá bom? E aqui, nessa fase 4, o eleitor decide. Eu vou votar e ainda vou trazer mais gente. É essa parte que você precisa saber. A gente chama de efeito rede, que é o quê? Efeito rede é tipo o marketing multinível, né? Marketing multinível que é o quê? Você trazer sempre pessoas e essas pessoas trazerem mais, e aí você cria uma rede. Então você vai fazer esse efeito rede, você vai fazer com que seu eleitor de base faça com que ele traga mais gente para sua causa. E aí tem essa mobilização, tá? Resumo do funil master aqui de funil de votos, né? Atração, né? Ou seja, onde eles vão te descobrir, né? Eles precisam descobrir. Conexão é onde eles vão gostar de você. Convencimento, que é fazer com que eles confiem em você. E mobilização, que é fazer eles votarem em você e trazer mais gente para votar para você. Então, percebe que são 4 etapas aqui que a maioria dos candidatos não pensam isso na eleição, tá? Eles não imaginam como fazer isso, como executar. E é algo muito simples de se fazer, tá? Então, é isso. Pense nessas 4 etapas do funil. E se esse conteúdo clareou a sua mente, te trouxe algum benefício, como funciona o funil de votos, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o meu trabalho aqui possa influenciar mais e mais pessoas a vencer eleições, né? E também compartilhe esse vídeo aqui com a sua equipe, tá? Embaixo desse vídeo também vai ter alguns links, tá? Você pode estar verificando aí, alguns links aí que vai ajudar você na sua campanha eleitoral. Tudo bem? Um grande abraço.